Marcos capítulo 2, versículo 1. Eu estou com essa palavra, querido, desde esta manhã, desde o momento que eu acordei. Deus me deu essa palavra para poder partilhar com vocês essa noite no mundo. Mas antes de eu falar dessa palavra, antes de nós meditarmos um pouco acerca dessa palavra, eu sinto em meu espírito que faço necessário falar para vocês um sonho que eu tive nessa noite. Eu tive um sonho muito de Deus, um sonho muito real, um sonho muito profético, um sonho muito espiritual. Eu sonhei que eu estava em um local e de repente o céu se abriu e eu via milhares e milhares e milhares de anjos vindo sobre a terra. Mas eram anjos incontáveis, incontáveis, incontáveis. E esses anjos traziam em suas mãos, alguns deles traziam trombetas. Mas eram anjos e anjos, e era muito interessante porque à medida que esses anjos iam passando, eu ia vendo eles. E eu saí correndo no local onde eu estava, e eu gritava para as pessoas, dizendo a ela o que estava acontecendo. E elas saíam da janela e olhavam, outros começaram a sair para a rua. E eles eram capazes de ver esses anjos com trombeta nas mãos, e a expressão facial dos anjos era uma expressão de muita alegria, de muita satisfação. E eu pude entender algo quando eu acordei acerca desse sonho, que gloriosamente a vinda de Jesus está muito próxima, que verdadeiramente os anjos já estão com as trombetas na mão, e a Bíblia diz em Apocalipse que ao soar da trombeta, Jesus voltará. Então, mais do que nunca, irmãos, eu quero dizer neste altar, eu creio que Jesus está voltando. Por isso, de tantas coisas que estão acontecendo, eu vejo que a cada dia, a cada minuto, a palavra de Deus vai se cumprindo. Coisas que foram anunciadas por Jesus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24 e 25, estão se cumprindo de uma forma aceleradamente. Verdadeiramente aquilo que o profeta disse, que bem aquele que estava plantando iria alcançar o que já estava colhendo. A verdade é que a Bíblia fala que nos tempos proféticos as coisas irão acontecer de uma maneira acelerada. Amém? Amém. Irmãos, presta atenção, enquanto eu estou pregando, você está me ouvindo. O Emerson começou esse culto de uma forma abençoada, falando aquilo que eu falei de manhã, sobre a importância de nós levantarmos o pé para subir o degrau, sobre a importância de não ficarmos mais paralisados, parados, feito uma estátua no corpo de Cristo, esperando que as coisas venham a acontecer. Mas é hora de eu e você, de nós, nos mobilizarmos e sairmos da zona de comodismo, de arregaçarmos a manga e irmos realmente para a peleja, de não ficar de braços cruzados enquanto as coisas no meio espiritual, no mundo espiritual, bem, elas estão acontecendo e de forma acelerada. Eu falava da igreja que necessita crescer, de amadurecer. Você, mulher que tem um homem de Deus, um marido de Deus na tua vida, você precisa acompanhá-lo, fazer o maior esforço da sua vida, porque senão você corre o risco de ficar para trás. Você, marido que tem uma mulher de Deus, você não pode ficar parado, você precisa acompanhar a sua esposa. Jesus diz acerca do arrebatamento que dará dois no campo, um será tirado e o outro será deixado. Jesus disse que vem um casal estará sobre a cama, um será tirado e o outro será deixado. O ideal é que os dois subam, mas o problema é que isso não depende da vontade de Deus. Isso depende do seu posicionamento, depende da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Abra comigo a palavra de Deus em Marcos 2, verso 1, diz assim: e outra vez entrou em Cafarnaum depois de alguns dias, possivelmente depois de várias semanas, e se ouviu que estava em casa, na casa de quem? Na casa de Pedro. E logo imediatamente ajuntaram-se e a ele tantos que já não cabiam nem mesmo a portas, e lhes pregava a palavra. A pregação e o ensino sempre vinham em primeiro lugar na vida de Cristo. Antes dos milagres, antes de qualquer coisa, Jesus sempre priorizou a palavra. Então vieram ter com ele trazendo um paralítico, que era trazido, ou seja, carregado por 4 homens. Eu orei a Deus e disse assim, no mundo espiritual, de maneira profética, eu gosto de fazer essa junção
profética. 4 homens simbolizam os 4 evangelhos, simbolizam os 4 seres viventes. As coisas acontecem quando nós nos deixamos ser levados pelo evangelho. As coisas começam a acontecer na nossa vida quando nós entramos no profético e deixamos que o evangelho de Cristo realmente seja o alicerce da nossa vida e sejamos movidos por ele. Não há paralisia que possa suportar quando um homem se deixa ser carregado pelos 4 evangelhos sinóticos. Aleluia! Vira para o seu irmão e fala assim: permita que a palavra te conduza hoje para a presença de Jesus, porque na presença de Jesus nenhum paralítico pode permanecer paralítico. Amém? E como não podiam chegar a ele, porque o lugar estava cheio, havia uma multidão naquela casa, descobriram o teto onde estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E vendo Jesus a pé, isso me faz lembrar uma declaração do apóstolo Tiago: a fé sem obra é. Você entendeu que esses 4 jovens que trouxeram o paralítico tiveram que ter uma obra assim ou não? Eles tiveram que trabalhar para alcançar também alguma coisa aqui. Eles tiveram que destelhar uma casa, eles tiveram que subir o telhado e tiveram que descer o paralítico. Essa atitude levou-os a uma declaração no mundo espiritual, que aqueles homens tinham uma fé tal que poderia fazer com que aquele homem fosse curado. Por isso que há uma importância, uma necessidade, querido, presta bem atenção, em tempo de adversidade, em tempo de dificuldade, em tempo de luta, você não cruzar os seus braços, mas você ir para a obra, você ir para a luta, você não parar. Eu fico imaginando esses 4 homens chegando próximo à casa e vendo aquela multidão. Talvez se fosse nos dias de hoje, um iria olhar para o outro e dizer assim: bem, chegamos tarde, não tem mais como entrar nessa casa, vamos voltar para casa. Aquele paralítico iria permanecer paralítico, mas o mundo espiritual sempre aguarda uma reação do seu povo. Aqueles homens não pararam na dificuldade por ter uma casa cheia, aonde não dava para passar mais com aquele homem, mas eles tiveram uma atitude. Fala para o teu irmão: a atitude é o grande diferencial. Se você vem para Jesus, é a tua parte, agora o resto ele vai fazer. Talvez a luta, a dificuldade seja em ti. Hoje eu ouvi uma pessoa dizendo assim para mim: pastor, eu estou querendo muito a participar do ministério, mas não me dá certo. Talvez não seja vontade de Deus. Não, eu vejo de outra forma. O pessimista diz: não é vontade de Deus. O otimista diz: aí que eu vejo que é vontade de Deus. Porque não é o fato das oposições acontecerem no seu ministério que Deus não quer que você seja ou faça. Mas talvez você possa encarar de uma outra forma: se há oposições, eu preciso lutar mais para poder estar ali. Aleluia! Porque a minha luta determina o quanto eu amo. Quem para da primeira dificuldade não ama, querido. Ô Alexandre, eu acho que não vai dar muito certo você ficar de pé aí, irmão, que você está. O povo lá do cara está conseguindo ver. Estou vendo assim, não, você não faz assim. Qualquer coisa você joga uma pedra nele, tá? Desmaia ele, aí dá certo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então não pare na dificuldade. Se existe um telhado, então destelha ele. Se existe uma corda, irmão, a corda pode ser o sinal da sua fé. Amém? Use a fé, use a corda. O importante é não permanecer paralítico. O importante é começar a andar. Aleluia. Aleluia. Versículo 5. E vendo Jesus a fé, o que levou Jesus a olhar e dizer: esses caras têm fé? A atitude. Porque se fosse outro, ia voltar para trás, ia dizer: não dá para entrar, a casa está cheia. Vendo Jesus a fé deles, diz ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. E
estavam ali assentados alguns dos escribas, e caçoando em seus corações, se perguntando, indagando-se em seus corações, homens com espírito hostil, diziam: por que fala esse assim? Blasfêmias diz: quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Pois bem, Jesus estava se revelando: eu sou Deus. Versículo 8: conhecendo logo Jesus em seu espírito, que pensava assim dentro de si mesmo, disse-lhes: por que arrazoais estas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: teus pecados te são perdoados, ou e dizer: levanta-te, toma teu leito e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, então ele disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E então se levantou imediatamente, tomando o seu leito, saiu diante de todos. Alguém que entra pelo telhado sai pela porta. Alguém que chega debilitado sai completamente habilitado. Alguém que chega morto sai vivo. Alguém que chega carregado sai carregando. Com Jesus é assim. Aleluia. Querido, presta bem atenção, porque esta é uma noite profética. Eu quero pregar de maneira bem simples, mas muito objetiva, porque eu ouvi de Deus, da parte de Deus, uma voz que dizia para dizer a vocês: é tempo de se levantar para que a glória seja manifesta. A glória só se manifesta quando você toma uma atitude. Não existe manifestação da glória sem que você tome uma atitude diante de Deus e dos homens. A fé sem obra é morta. Pois eu digo: a fé sem obra é paralítica. Há muitos paralíticos na igreja. Há muitos homens e mulheres que querem viver o melhor de Deus, porém nada fazem para que isso aconteça. Versículo 12: então levantou-se imediatamente, tomando seu leito, saiu diante de todos, de maneira que todos se admiravam e glorificavam a Deus, e diziam: nunca ouvimos isto. Vira para o seu irmão e fala assim para ele: é tempo de se levantar, para que Deus seja glorificado. Querido, nós não glorificamos a Deus como cantamos o hino somente. Nós não glorificamos a Deus por vir à igreja. Nós glorificamos a Deus quando tomamos uma atitude. Alguém que chega carregado por homens, amigos. Eu fico às vezes tentando imaginar a cena daqueles homens chegando, vindo a casa superlotada, não tendo por onde entrar. Eu fico imaginando um olhando para o outro e dizendo assim: olha, vamos tentar por cima. Eu fico imaginando a reunião lá embaixo acontecendo, bem Jesus pregando, e de repente ouve-se alguns barulhos em cima do telhado. Alguém pode dizer: bem, eu acho que é um gato. Alguma coisa desse tipo está lá em cima do telhado, algum bicho. E de repente alguns homens doidos, eles não estão muito preocupados em interromper a reunião doméstica, mas eles decidem ter uma atitude.
Eu fico imaginando o mestre dizendo: calma, deixa, está tudo sob controle. E de repente, irmãos, uma maca começa a descer lá de cima, sustentado por uma corda. E aquela maca vai descendo, aquele homem paralítico vai chegando. Bem, por um momento parece que ele rouba a cena da reunião. E o mestre interrompe a sua ministração para que a glória seja manifesta. Jesus olha para aquele homem, não precisa dizer absolutamente nada, porque a atitude revela a fé. Fala para o teu irmão: a atitude revela a tua fé. Se você é um homem sem atitude, então você também não pode dizer que tem fé. Se a tua fé, se você diz que é fé e não tem atitude, a tua fé está respaldada no Deus corpo, no Evangelho corpo. Porque alguém que tem um encontro com Cristo, alguém que tem um encontro com o Evangelho, não consegue mais ficar parado de braços cruzados, vendo a vida passar e cantando. Vida leva ele. Porque tem um monte de crente cantando essa música: vida leva ele, deixa a vida me levar, vida leva ele, não é? Tem um monte de gente assim, mano, sentado na frente de uma televisão, deitado numa cama, prostrado, comendo pão que o diabo amassou e cantando essa música: vida deixa me levar, vida leva ele. Querido, nós precisamos esboçar uma reação. Se queremos viver melhor, se queremos experimentar Deus na vida, bem, nós temos que mudar a atitude. Ou melhor, nós temos que ter atitude. Aleluia! Vira para o teu irmão e fala assim para ele: não olhe para quem está parado, olhe para quem está fazendo. Porque tem muita gente que fica olhando para quem está parado aqui nessa sinceridade. Também posso. O problema é que quando você fica parado, muito tempo parado, entenda o que eu estou falando de maneira espiritual. Tem um monte de gente atrofiada, tem um monte de gente que está ficando paralítica na fé, porque já não se move mais para Deus, já não se move mais as coisas de Deus. Não está nem aí, irmão. Ouve mensagem, ouve o que os outros dizem. Vem para o culto que nem esse e não dá glória a Deus. Mas não foi isso que o cego, o aleijado fez, o paralítico fez. Eu entendo que ele precisou da ajuda dos amigos. Eu quero dizer que vai ter momentos que vai precisar da vida dos seus amigos. Mas você não pode ser dependente e fundamentar a tua fé nos seus amigos. Vendo que os amigos foram até onde eles puderam ir. Mas houve um momento crucial nessa passagem, aonde o aleijado é trazido diante de Cristo numa maca. Jesus olha para ele e fala: teu pecado está perdoado. Há uma indagação no coração dos fariseus, dos judeus que eles estavam. Indagando-se quem é que esse homem que perdoa o pecado é só Deus. Aí Jesus, conhecendo o coração, Jesus diz: que vocês estão razoando? O que é mais fácil dizer: pecados estão perdoados? Levanta-te e anda. Bem, para que vocês saibam quem eu sou, levanta-te e anda. A ordem partiu de Deus. Mas mais uma vez eu digo: a atitude partiu do paralítico. Você pode vir para um culto que nem esse, pode ouvir uma palavra abençoada, mas querido, se você não fizer a tua parte, não tem manifestação de glória. Entendo o que eu estou dizendo. Jesus disse: levanta e anda. O que ele fez? Levantou e andou. Tem gente que não basta ouvir a palavra, quer que Deus faça tudo. Faça amor aqui. Vou pegar tu mesmo. Deita aqui por gentileza. Ele é um paralítico. Imagine, eu sou Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus olhou para ele, ministrou algumas coisas e disse para ele: levanta-te e anda. Calma. Jesus não poderia ter feito isso.
Mas há coisas que Deus vai fazer, porque não cabe a Ele, cabe a você. Jesus não ajudou, Jesus não estendeu as mãos nesse sentido. Jesus não deu uma forcinha para Ele, querido. Entenda, querido, para você crescer, para que a glória se manifeste, você precisa entender a ordem divina e obedecer a ordem. Jesus simplesmente olhou para ele e disse: levanta e anda. E ele simplesmente, ouvindo, obedeceu e fez. Obrigado. Aleluia! Para que a glória se manifeste, você precisa levantar e andar. Tem pessoas que querem viver o melhor de Deus, tem pessoas que querem viver o sobrenatural. Cara, estão em suas casas paralisados, outros paralisados dentro dos templos. Pessoas que não estão compreendendo o que Deus está dizendo. Eu posso ser um paralítico, ter pegado de Deus, por não compreender a ordem divina. Há pessoas que são tão de tal forma paralíticas que ela depende sempre da ordem do pastor. Se o pastor não ordena, eles não fazem. Paralíticos precisam sempre ser carregados por alguém, senão eles não são capazes de fazer. Precisamos ter um corpo com a palavra de Cristo. Aleluia! Para sair do comodismo da marca. A marca não pode gerar feridas em você, incuráveis. Entendo o que o Espírito está dizendo para você nesta noite. É tempo de se levantar. Há uma ordem do céu. Levanta-se. Levanta-se. Abre comigo a palavra de Deus em Efésios capítulo 5, versículo 14. Olha o que o apóstolo Paulo diz à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja de batalha espiritual, e não era por menos. O maior templo de adoração a falsos deuses estava justamente na cidade metropolitana de Éfeso. O maior centro de adoração a deusa Diana estava localizado em Éfeso. Um lugar de profanação, um lugar de idolatria. Então a batalha espiritual em Éfeso era grande. E Paulo olha para aquela igreja, e ele diz, Efésios 5, versículo 14: por isso diz, desperta tu que dormes. O apóstolo está advertindo aos cristãos que eles devem sacudir sua indiferença e apatia diante do Evangelho. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Paulo olha para uma situação de uma igreja que vivia e jazia em uma maca, uma igreja à beira da apostasia, uma igreja que estava se tornando apática diante do Evangelho. Não é diferente olhar para a nossa igreja desse século e nos depararmos com uma igreja que já não crê mais no poder do Evangelho. Uma igreja menina, uma igreja criança, uma igreja infantil, que dança ao som das flautas, que não pode ouvir o som dos tambores que logo estão dançando. Uma igreja que corre atrás de eventos, uma igreja que não busca se sustentar e se consolidar na graça e palavra de Deus. Uma igreja à beira de um abismo, uma igreja que acha que está vendo e está cega, uma igreja que se
Vira para o seu irmão e diga assim para ele: mas essa noite há uma ordem de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. A ordem é: levanta e faça alguma coisa. Aleluia! Aleluia! Para que Cristo te ilumine, para que Cristo te resplandeça. Há uma condição para que possamos viver a glória de Deus resplandecente. Escuta, e está aqui. Há uma condição estabelecida no mundo espiritual: levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Cristo derramará sobre nós a luz da verdade divina, como o sol reflete a luz sobre o homem que está despertando o seu sono. A única condição para vermos a luz de Jesus, para vivermos a glória de Deus, é que eu e você nos levantemos, deixemos a marca, deixemos as condições de mortos, deixemos a condição de pedintes e possamos obter a condição de provedores. Aleluia! Entenda isso, irmão, é uma condição e precisa entrar aqui e cair aqui. Não basta só querer ser um homem de Deus, não basta só querer ter uma vida abençoada. Bem, se eu e você perguntássemos para esse paralítico: você quer andar? Ele iria dizer para você: sim, eu quero andar. Se você hoje chegar para um doente e dizer para ele: você quer ser curado? Ele diz para você: eu quero ser curado. Mas querer não basta. Precisa de algo mais. Precisamos ter uma atitude no mundo espiritual. Eu fico, me veio agora a lembrança, a pessoa de José. Sim, José do Egito. Um homem que recebeu de Deus um sonho profético. Um homem que recebeu um mando sobre a vida dele profético, que ele seria um homem governador do Egito. Bem, a Bíblia diz que esse homem, certo dia, decidiu contar o sonho para os irmãos, para o pai e para a mãe. E o sonho dizia justamente coisas fortes acerca da sua própria família: pois eu vi a lua e também vi o sol se prostrarem diante de mim, as estrelas também. A lua era sua mãe, o sol era seu pai, as estrelas eram seus irmãos. E eles entenderam e disseram: porventura você está dizendo que nós nos prostraremos diante de você? Esse sonho trouxe irritação para o coração dos seus irmãos, mas era o sonho de Deus, era algo de Deus na vida dele. Os irmãos enciumados pegam José, jogam no poço. Eu fico imaginando a cena. Esses irmãos ali, José lá no poço da cisterna, e os irmãos lá em cima gritando: presta atenção, por gentileza. Eles olhavam para José e diziam: José, sonhador, sonha. Eu quero ver você sonhar dentro desse poço. Há momentos da nossa vida que nós nos encontramos em cisterna. Nós nos encontramos em dificuldades que parecem becos sem saída. Mas mesmo nessa situação,
história é longa, mas para dizer para você, José se tornou mais tarde o governador do Egito. E mais tarde, o sonho de José, o sonhador, se cumpriu. Seus irmãos, seu pai, esteve diante dele. O que eu quero dizer para você nessa noite, querido? Que a única forma de nós vermos a glória ser manifesta em sua totalidade na vida é não parando, é prosseguir. Mesmo quando tudo diz para, você diz não paro. Mesmo quando alguém tenta abordar o seu sonho, você diz eu não vou deixar de sonhar. Às vezes eu vejo pessoas dizendo eu quero ser um pregador, eu quero ser cantor, eu quero ser intercessor, e a primeira dificuldade a pessoa diz eu não quero mais nada. Então você nunca quis. Porque quando vocês têm um sonho, você luta por ele. Irmãos, eu fico pensando, cara, o que aconteceu na vida desse homem que chegou diante de Jesus, completamente paralítico numa maca. E eu fico imaginando com a minha cabeça o que acontece no mundo espiritual. Porque ali é uma condição de glória. A glória é uma condição de glória. Bem, aquele homem levou os mesmos que indagaram a Cristo a glorificar a Deus. Eu fico imaginando quando Jesus tiver uma palavra, levanta e anda, toma a tua marca, sai daqui andando. Eu fico imaginando no mundo espiritual, os demônios de enfermidade, eles apavoradíssimos. Eles apavoradíssimos. Talvez os demônios eles diziam, tomara que ele não obedeça a voz do mestre. Tomara que ele não obedeça a voz do Espírito. Escuta, querido. Há demônios nessa noite querendo que você permaneça sentado, paralisado, paralítico, morto. Mas há uma voz que sai do trono de Deus. Essa voz diz: levanta e anda. A fim de que Deus seja glorificado. Aleluia. Levanta-te. A palavra levanta-te de Efésios 5,14 significa anastério, ficar de pé, voltar a ficar de pé. Este verbo pode ter um significado transitivo ou intransitivo. Levantar, erguer, voltar a levantar, reerguer, ficar ereto. É isso que Deus quer de você que nunca ficou de pé, que fique nessa noite. Você que um dia já esteve de pé, mas caiu, volte a ficar de pé. Deus não quer ver você prostrado. Deus não quer ver você prostrado. Deus não quer ver você deitado diante de uma enfermidade. Deus não quer te ver paralítico, querido. Aleluia. Aleluia. Deus não quer te ver paralítico. Fala isso pro teu irmão. Deus não quer te ver paralítico. Pergunta para ele: você quer isso? Escuta, na forma transitiva essa palavra significa provocar um argumento. Eu estou quase acreditando, irmãos, que o paralítico ele usou mais a palavra transitiva, porque foi alguém que provocou o argumento. A atitude dos quatro levou no mundo espiritual uma provocação. Escuta, para você ter ação no céu na tua vida, você precisa expulsar uma reação na terra. O céu age, ou melhor, o céu reage conforme a tua ação. A palavra para o aleijado, o paralítico, foi intransitiva, porque ele foi alguém que provocou uma reação. Escuta, filho, escuta.
pastor, eu estou orando para Deus me levantar. Ai, pastor, eu estou orando para Deus me levantar. Meu querido, provoque o seu evento. Aleluia! Faça alguma coisa nesta noite que faça com que o Deus olhe para você, que o Pai olhe para você e fale assim: você conseguiu provocar, levanta e anda. Querido, sabe o que eu penso? Escuta. Eu penso que Jesus estava pregando, porque a Bíblia diz que ele estava pregando. E de repente aquele homem desce numa maca. E agora? E agora? Fala para o teu irmão, e agora? Ele tinha que fazer alguma coisa. Porque o homem provocou. Quando você provoca um Deus morto, ele nada faz. Mas quando você provoca um Deus vivo, filho, ele sempre responde com fogo. Aleluia! Jesus, ele não tinha outra coisa para fazer não ser curar melhor. Aleluia! Porque foi alguém que provocou o seu próprio erguimento. Fala para o teu irmão, está entendendo? Fácil. Provoque o seu erguimento. Só o fato de você estar aqui já está bom. Mas pode ficar melhor. Provoque o seu erguimento. Provoque. Fale para Deus essa noite: eu vim. Talvez algum já veio até arrastado, veio trazido. Talvez um amigo seu nessa noite te trouxe. Te colocou aqui dentro. Agora provoca o seu erguimento. Cara, eu imagino, eu piro nessa passagem. Porque eu fico vendo Jesus ali, o homem paralítico. Eu fico imaginando o homem paralítico olhando para Jesus. E aí, mestre, o que o senhor pode fazer por mim? Porque eu fui até onde eu podia. O que eu podia fazer, eu fiz. Agora é o Senhor. Me desceram aqui, estou aqui. Agora é o Senhor. Ah, Deus! Irmãos, algumas pessoas vão demorar para se levantar, porque elas não estão querendo provocar o seu erguimento. Provoque. Cara, faça a voz com Deus. Você já fica parando por isso? Vai, irmão. Provoque. Seja um cara doido. Faça aliança com Deus. Faça loucura para Deus. Loucura, cara. Não permita que o fogo de Deus apague na tua vida. Eu dizia para as pessoas hoje: toda pessoa que abandona Jesus, ele volta para a estaca zero, ele volta de onde ele saiu. Por isso que uma vez que Jesus te lavou, você não pode voltar a sujeira e se tornar um pouco. Provoque o seu erguimento. É isso que a palavra quer dizer: levanta-te. No sentido transitivo, significa isso, provocar um erguimento. E na forma intransitiva, significa erguer, levantar. Referindo-se às pessoas que estão deitadas ou assentadas. Ei, escuta. Lembra de Bartimeu? A Bíblia diz que ele era um cego. A Bíblia diz que ele ficava à beira de um caminho sentado pedindo que eles esmola. Mas certa vez Jesus estava entrando na cidade onde ele estava. E a Bíblia diz que ele começou a gritar: escuta, filho de Davi, tem compaixão de mim. E algumas pessoas diziam assim: ei, cala tua boca, fica quieto. E a Bíblia diz que ele gritava ainda mais forte: filho de Davi, tem compaixão de mim. E esse homem estava sentado, a outra mãe estava sentada. Veio uma palavra para ele, uma ordem intransitiva, porque alguém estava sentado. E Jesus ordena a um dos seus discípulos e diz: por favor, vá lá e traga esse homem para mim. Esse homem sentado, ele ouve uma palavra. Escuta, ele ouve uma. Escuta,
E todo cego, nos dias de Jesus, obrigatoriamente precisava usar uma capa. Essa capa era como se fosse uma identidade. Toda pessoa que tinha uma capa nas costas era cega. Esse homem estava sentado com uma capa sobre as suas costas, e os discípulos vão e falam para ele: você merece aqui, o mestre manda te chamar. A Bíblia diz que imediatamente ele se pôs de pé. E a glória é uma questão de tempo agora, porque a glória, para ser manifesta, precisa você ficar de pé primeiro. Aleluia! Ficando de pé, a Bíblia diz que aquele homem fez o quê? Qual foi o segundo passo? Ele tirou a sua capa. Quando ele tem a atitude de tirar a capa, ele está o quê? Provocando o seu erguimento. E agora, cara, eu tirei a minha capa. Olha só, fisicamente ele estava cego, mas espiritualmente ele começou a ver. Cara, quando aquele homem é levado diante de Jesus sem capa, cego, Jesus falou: e agora, pai? Ele tem que ver, porque foi alguém que provocou o seu erguimento. Aleluia! Tira a sua capa nesta noite para que Jesus te cure da cegueira. Você vai começar a ver anjos. E você vai começar a ver glória. Ei! Sai da mediocridade. Sai do natural. Sobre o degrau. Deus quer manifestar a glória dele. Quando ele foi diante de Jesus, Jesus falou: o que queres que eu faça? Ele diz: eu estou sem capa, eu não posso voltar a pouco. Sabe por quê? Porque eu estou no Senhor, e todo homem que está no Senhor não pode voltar do mesmo jeito. Eu estou com o Senhor. Seria contra testemunho eu dizer: eu tive com Jesus e permaneci cego. Agora, Jesus, está na tua mão, é o Senhor que tem que fazer. Jesus disse: cara, tu és esperto, irmão. Dá-te em paz, cara. Veja, escuta. Você não pode voltar para tua casa do mesmo jeito, você não vai voltar do mesmo jeito. Se você voltar do mesmo jeito, significa que você não esteve com Jesus nessa noite. Havia um homem, Atos 3, que vivia à porta do templo, bem próximo à porta do templo, pedindo esmola. E durante muito tempo ele pediu esmola, porque ele era um homem que tinha um problema também nas suas pernas, né? Mais um homem encontrado na Bíblia sentado pedindo esmola. Meu Deus, quanta gente sentada, quanta gente pedindo esmola. A Bíblia diz que aquele homem ficava ali bem, como todo bom fariseu que ia para o templo, ele tinha que passar ali para cumprir a lei, pegar uma moedinha e dar para o mendigo. Filho do Senhor fala assim para ele: a religião se alimenta da ignorância, mas o reino de Deus é pura revelação. Anos pedindo esmola, anos recebendo esmola, mas chegou um dia em que a Bíblia diz que 2 homens de Deus estavam indo para o temporário adorar o Senhor. Seu nome era João e Pedro, cheios do Espírito Santo. Estavam passando por aquele mesmo lugar, como todos os sacerdotes, fariseus, saduceus que iam para o templo.
nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. Aquele homem deu um salto, se colocou de pé e entrou dentro do templo, pulando e louvando a Deus. A ordem nessa noite é levanta e anda. Você que está cantando é muito pouco. Você que só toca é muito pouco no corpo de Cristo. Há muito mais coisas para serem feitas. O seu ministério não pode se resumir no violão, numa guitarra, no baixo, numa bateria, no teclado, no microfone. Há uma amplitude no chamado. Há uma amplitude na exigência. Você não é igreja cantando somente, você é uma igreja servindo. Homens que não servem para nada. Levanta e anda. Você foi chamado por Deus para manifestar a glória dele. Eu tenho ver pessoas que estavam tão bem que hoje já não estão mais tão bem assim. Ao invés de acelerarem, pisaram no freio. Ao invés de engatarem uma marcha, puxaram o freio de mão. Homens que deveriam se tornar mais loucos por Jesus estão tornando normais demais. Homens que estavam jejuando uma vez deveriam jejuar duas, bem, nem mais uma jejua. Homens que eram fiéis nos seus dízimos, pensa, hoje não querem saber de nada, nem oferta dando. É triste isso. Ladrões, bandidos. A Bíblia diz que quem faz isso é ladrão. A Bíblia diz em Apocalipse que o ladrão não entra no céu. Cara, nós estamos brincando com o sagrado. Paralíticos que não querem andar. Paralíticos que se acostumaram, que amam ser carregados por outras pessoas. Pessoas que ainda não entenderam a vontade de Deus por suas vidas. Pessoas que, além de paralíticos, estão se tornando surdas ou muito espirituais, que não conseguem mais ouvir a ordem de vida, que é de ficar de pé para a manifestação da glória. Desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará, e Cristo te resplandecerá. Veja só, escuta. Naquele dia, Pedro e João precisou pregar, porque aquele homem coxo era a pregação deles. Aleluia. A glória foi manifestada por aquele homem. Escuta, filho, eu quero lhe apresentar duas opções nessa noite. A primeira, você pode se tornar o homem, a mulher mais rica, mais próspera da sua cidade. Eu e você podemos nos tornar homens e mulheres mais prósperos de Deus na nação. Mas podemos também nos tornar os homens mais fugidos de toda a face da terra nesta noite. Tudo depende da tua obediência a uma ordem divina. Você pode sair daqui dizendo: eu quero permanecer deitado, sentado, prostrado em uma maca e não manifestar a glória, e passar o resto da minha vida vindo aos cultos e pulando de igreja em igreja, e precisando que algum pastor vá na minha casa orar sempre. Por quê? Porque você não é sacerdote da sua casa. Quem não exerce o sacerdote precisa ficar pedindo para os outros orar. Deixa eu testemunhar para a glória de Jesus. Quinta-feira, minha filha estava com esses dias, ela ficou ruim. Nós tivemos que levar ela para o médico. Quinta-feira era um dia que eu tinha que levar para o médico. Eu fiz uma oferta e ia levar minha filha para o médico, porque nós oramos, ungi. Mas aqui no momento que fizeram para mim uma homenagem do dia do pastor, eu disse para a igreja: vamos orar pela Sara. Vocês se lembram disso? Vocês se lembram que quando a Sara estava lá em cima queimando de febre, irmãos? Estava queimando de febre, uma dor insuportável na cabeça.
Eu subi lá e falei para a André, eu vou descer, já subo, a gente vai para o médico. Quando nós levantamos a igreja, vocês viram, gente, quando nós terminamos a igreja, eu saí para poder levar para o médico, eu encontrei com a Sara e a André aqui na porta da igreja. Agora Jesus, essa não ficou mais um problema. Em nome de cabeça. Para que a glória se manifeste, você precisa ter uma atitude. Escuta, não fique esperando a vida toda alguma coisa acontecer, cara. Pastor, mas eu estou fazendo, então faça mais. E mais. Provoque. Não tinha uma hora da manhã, eu estava orando, provocando o céu. Eu estava provocando. Vem em mim. Vem. Eu quero o teu poder, eu quero a tua presença. Eu preciso dela, sem ela não vir. Deus usa. Eu sou dependente de ti. Provoque o Senhor essa noite. Meu irmão, Deus pode mudar a tua história. Eu não conheço na Bíblia alguém que passou por Jesus e não foi curado, não foi liberto, não foi abençoado. Oh, escuta. A Bíblia nos narra que certa vez Jesus estava vendo com seus discípulos cantando e louvando a Deus. Eles estavam muito felizes. Eles estavam vindo por um caminho. E de repente, por outro caminho, estava vindo uma corte funeral. Uma mulher carregando seu filho. Uma viúva carregando seu filho no caixão. E algumas pessoas com ela chorando. E eles vinham carregando o caixão, chorando. Fala para o teu irmão, viúva. Com seu filho morto. Uma viúva que tinha sua esperança morta. Porque alguém que não tem marido agora perdeu o filho e acabou a esperança. Jesus vindo de um lado. Imagina a cena. Fica de pé vocês dois, por favor. Vocês estão aí fazendo parte da comitiva de Jesus. Fica aqui, por favor. Alessandro, fica de pé. André, e essa história. Está aqui a velha viúva com o filho morto. Vem vocês dois, se lamentando pelo filho que morreu. Vem vocês dois sorrindo, vai devagar. Não, eu acho que quem está bom é vocês. Andar com Jesus com essa cara, merda. Melhora isso. Vai lá. Estão com Jesus. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Por que vocês não usam assim todos os dias? Vocês não têm Jesus? Por todos os dias eu quero ver vocês assim. Mas deixa o ser celular, depois a gente faz isso ainda. Os discípulos sorrindo e a mulher chorando. O morto deitado em um caixão. Vamos imaginar que é caixão, não é? Irmão, a morte não poderia passar por Jesus. Porque Jesus era a vida plena, absoluta, Pai. A morte não poderia passar por Jesus. Jesus vendo a cena, a Bíblia diz que Jesus para o cortejo funeral. Que? A morte passar por mim e nada acontecer? Sou Deus. A Bíblia diz, irmão, que Jesus para o enterro e dá uma ordem ao morto: levanta agora. E o morto se levantou. A tristeza se transforma em alegria, a morte se transforma em vida. Ei!
alguém ir até Ele, segue pelo jeito, querido. Eu não estou pregando religião, eu estou pregando Jesus. Hoje veio visitar-me aqui um irmão, um irmão católico. Há mais ou menos 7 anos, 8 anos atrás, eu lhe ajudei. 8 anos depois, esse cara me bate aqui na igreja. Me abraçou e disse para mim assim: cara, eu passei aqui só para te agradecer por toda a ajuda que você me deu. Eu disse para ele assim: irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus Cristo, Ele não é o Senhor dos crentes, Ele não é Senhor dos evangélicos, dos católicos, Ele não é Deus dos espíritas. Jesus Cristo, Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele está acima das religiões. Ele está acima de tudo. Ele está acima de todos. Escuta, filho, você serve um Deus vivo, um Deus poderoso. Para Ele não tem calça perdida, para Ele não tem o impossível. Ele disse na morte de Lázaro para as suas irmãs: se creres, verás a glória de Deus. Porque aquele que está morto, crendo em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! Está me entendendo? Ei, não desista dos seus sonhos. Não deixe de sonhar. Não cruze os seus braços. Há uma esperança para ti, e a esperança é Jesus. Não diga não tem mais jeito. Não diga está tudo perdido. Quando se tem Jesus, tudo tem jeito. Levanta e anda. Levanta-te e Cristo resplandece. Tem uma atitude nessa noite. Volta para Deus. Se renda a Deus. Se coloca literalmente, completamente nas mãos dele. Sua casa, sua família, põe tudo na mão dele. Creia nele. Essa semana vai ser bem mais segura na tua vida, no nome de Jesus. Escuta. Uma atitude não escuta. Cara, espera, escuta o que eu te falar. Não espere as coisas acontecerem para você ter uma atitude. Tome uma atitude para que elas aconteçam. Aleluia! Ah, Jesus, se a minha mulher voltar, aí eu vou te servir. Ah, Jesus, se o meu filho voltar, aí eu vou te servir. Ah, Jesus, se o meu marido voltar, aí eu vou te servir. Ah, Jesus, se o meu marido se converter, aí eu vou te servir. Não. Tome uma atitude para que as coisas aconteçam. Aleluia! Aleluia. Levanta. E anda. Levanta. E anda. Fala com o teu irmão, levanta. E anda. Não fique parado. Levanta e anda. Deus vai manifestar a glória dele na sua vida. Deus vai manifestar a glória dele na sua vida. Eu queria convidar você. Você se levantou. Agora eu quero que você ande, para que Deus manifeste
igreja.